Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal do Laboratório de Comunicação Integrada. Eu me chamo Joyce Cunha e esse é o quinto vídeo do quadro Alô Saúde. E no episódio de hoje vamos abordar uma das campanhas do mês, intitulada Março Amarelo. Além de falar um pouco sobre o mês destinado à conscientização da população a respeito da endometriose, no final teremos uma entrevista com o especialista Marco Aurélio Pinho de Oliveira, doutor em saúde coletiva pela UERJ e médico especializado em ginecologia obstetrícia. No mês de março, celebramos o Março Amarelo, uma iniciativa dedicada à conscientização sobre a endometriose. O objetivo é ampliar a compreensão sobre essa condição que impacta cerca de 200 milhões de mulheres no mundo inteiro. A endometriose é uma doença na qual o endométrio, mucosa que reveste a parede interna do útero, cresce em outras regiões do corpo. Mensalmente, o endométrio aumenta sua espessura para possibilitar a implantação de um óvulo fecundado. Quando não ocorre a gravidez, esse tecido é descartado durante a menstruação. No caso da endometriose, algumas dessas células do endométrio, em vez de serem eliminadas, migram para outras partes do corpo, como os ovários ou a cavidade abdominal, onde continuam a crescer e a sangrar. Consequentemente, essas células podem se espalhar e se desenvolver em outras regiões do corpo, como o intestino, o reto, a bexiga, o peritônio e até mesmo os órgãos distantes, como o cérebro e o pulmão. No Brasil, a doença atinge 10% das mulheres em idade reprodutiva, taxa similar à da diabetes. Estima-se que no país, pelo menos 8 milhões de mulheres sofram por causa da doença e boa parte nem saiba. Segundo o Ministério da Saúde, as unidades básicas de saúde ofertam atendimento para evitar o agravamento da enfermidade e, havendo necessidade de cirurgia, a paciente é encaminhada para um hospital. Os tratamentos para a endometriose podem variar caso a caso, a partir da idade da paciente, se já tiver filho ou não, e de acordo com a amplitude da doença. E para tirar dúvidas sobre esse assunto, acompanhe a entrevista com Marco Aurélio Pinho de Oliveira, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Marco Aurélio atualmente é professor e chefe do Serviço de Ginecologia da UERJ, além de coordenador do Ambulatório de Endometriose do Hospital Universitário Pedro Ernesto. Confira a seguir a entrevista realizada pelo bolsista de Prodocência, Marcelo Sileno. Então, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Marcelo Sileno, eu sou estudante de jornalismo, estou no quarto período na UERJ. Sou do Laboratório de Comunicação Integrada da UERJ, da Faculdade de Comunicação Social. Esse programa que a gente faz para o YouTube se chama Alô Saúde, e todo mês a gente lança um vídeo no YouTube com as efemérides do mês, né, relacionadas à saúde. Esse mês, o mês de março, a gente vai fazer sobre o Março Amarelo, que é a campanha destinada à conscientização da população a respeito da endometriose. Para começar, eu queria saber, as mulheres devem estar atentas a quais sintomas da endometriose? Bem, Marcelo, uma excelente pergunta. Primeiro, assim, é um prazer, né, estar aqui podendo contribuir um pouquinho, né, com com o projeto de vocês Prazer é e nosso. da nossa universidade também, né? E então é uma pergunta importante. A endometriose é uma doença muito comum, né? Eu acho que primeira coisa, né? Assim, é uma doença rara, é uma doença comum, é uma doença comum, atinge aí cerca de 10% das mulheres que estão menstruando, digamos assim, na idade reprodutiva. E você imagine aí que é um número grande, né? Se você pensar o número de mulheres que nós temos no Brasil, né? Vamos lá, 200 milhões de pessoas, 100 milhões de mulheres,
esses 50 milhões aí estão nesse período, 10% a gente está falando de 5, 6 milhões de mulheres no Brasil, né? É muita coisa. Então, é importante esse alerta que você está perguntando aí sobre os sintomas. Por quê? Porque dá a impressão que todo mundo faz o diagnóstico fácil, né? Mas o tempo médio entre o início dos sintomas e o diagnóstico no mundo, no Brasil e no mundo, é de 8 a 10 anos, tá? Ou seja, as mulheres sofrem por um período muito grande por causa de desinformação e que ou não prestam atenção nos sintomas, ou os médicos não prestam atenção nos sintomas, né? E exatamente quais são esses sintomas, né? Primeiro é a cólica menstrual. A cólica menstrual, ela as pessoas acham que é normal, né? Então, essa primeira coisa, é normal, toda mulher tem que ter cólica, né? Mas não, dor não é normal, né? É comum, mas não é normal. E o que difere digamos, uma cólica normal, né? Normal que eu digo assim, né? Que não seria endometriose, é a intensidade e a forma com que ela acontece. Na endometriose, a cólica está sempre presente, todo mês. Não é assim, mês sim, mês não, é todo mês. A mulher é aquele período que ela não quer que chegue, ela toma remédio sempre. Esse remédio melhora um pouco, ela consegue fazer as atividades e acha que isso é normal. Essa cólica dessa intensidade, que ela tem que tomar remédio, que não passa todo. E a outra questão, que essa mulher que tem cólica, que não é endometriose, normalmente começa lá com 14, 15 anos, vai melhorando com o tempo. O da endometriose tem outra característica, que vai piorando com o tempo. Então, ela tinha uma cólica com 18, que está maior com 20, e está pior com 22, e está pior com 25. Ela vê que é progressiva. Então, a endometriose é uma doença progressiva. Vai piorando. Ou seja, se você tem uma mulher que tem uma cólica, em que você pergunta, olha, qual é a sua nota de 0 a 10 para cólica? É 7, é 8. Passou de 7, sinal amarelo. Essa dor já está muito forte. E aí você pergunta, e a sua cólica, é, ela piorou ou está melhorando? Você acha que era pior antes? Não, doutor, está piorando. A chance de ser endometriose é muito alta, muito alta. E aí ela vem com outros comemorativos, né, além da cólica. Essa mulher vai queixar também de dor lombar no período menstrual e ela acha que é um problema ortopédico. Ela vai reclamar de problemas gastrointestinais, de distensão abdominal e vai achar que é colo irritável. E, na verdade, é o sangue da menstruação que circula ali no período menstrual que inflama e o intestino fica irritado por causa da endometriose. E aí ela começa o seguinte, doutor, além disso tudo, no último ano eu comecei a ter dor na relação sexual de acordo com a posição, porque encosta lá no fundo, ali tem nódulos de endometriose, que começa a ter dor e ela começa a evitar determinadas posições, ou até evita a atividade sexual por causa da dor, né? E aí a doença, como a doença é importante dizer aqui que é endometriose. A endometriose é a presença do tecido endometrial que recobre o útero por dentro, que está fora do útero. Durante a menstruação, esse tecido cai dentro da barriga, gruda no intestino, gruda na bexiga, gruda no ovário, gruda na trompa. E aí, às vezes, esse nódulo, que vai formando nódulo, que pode infiltrar, pode invadir o intestino, pode penetrar na bexiga. E essa paciente pode ter sangramento pelo reto, pode ter dor para evacuar, pode ter sangramento na urina, pode dilatar o rim, pode perder o rim. Algumas pacientes nossas perderam o rim por causa da endometriose. Algumas pacientes jovens chegaram na emergência com obstrução intestinal por conta da endometriose. Então, são doenças graves. É uma doença grave que pode chegar nesse nível que eu falei. Existe uma faixa etária que é predominante? Ela começa quando a mulher começa a menstruar, né? Porque ela vem da menstruação. Então, com 12, 13 anos, a menina já pode ter cólica, só que começa uma coisa leve, um foco pequenininho, que vai aumentando com essas dores, com 15, 18, 20 anos, e com 28, 30 anos, ela está bombando, né? A doença teve tempo suficiente para crescer. Você imagina, se ela menstruou aos 12, com 27 ela tem 15 anos menstruando, sem pausa. Por que sem pausa? Porque hoje as mulheres tendem a não engravidar tão cedo, né? Antigamente, com 20 e poucos anos, a mulher estava grávida com um, dois, três filhos. Hoje, você chega aos 35 e muitas mulheres optaram em não ter filhos.
E isso significa menstruar muito, né? É muita menstruação sem nenhuma pausa de interrupção que acontece na gestação, por exemplo, que acontece na amamentação, por exemplo. E eu queria saber quais são as opções de tratamento disponíveis para mulheres com endometriose e como essas alternativas podem variar dependendo do estágio da doença. Por isso é importante. Você vê que quando você fala do tratamento, a gente já fala de estágio, né? Então é preciso ter um diagnóstico também, né? Hoje, por quê? Porque ele depende justamente do estágio. E o diagnóstico hoje melhorou muito com a questão da imagem. A gente consegue um certo estadiamento pela imagem. O problema é que você precisa de profissionais especializados, tanto na ultrassonografia, não pode ser uma ultrassonografia transvaginal que você faz no dia a dia, é uma ultrassonografia especializada, normalmente com preparo intestinal. A ressonância magnética também tem que ser especializada com preparo intestinal, para que você veja lesões no intestino e em outros órgãos também. Ou seja, se você faz um exame de imagem e mostra uma lesão grande no intestino, uma lesão grande na bexiga, obviamente essa paciente tem que ir para a cirurgia, mesmo que ela não tenha dor, né? Por quê? Porque o órgão está afetado, ela pode ter uma obstrução intestinal, ela pode ter uma perda de rim. Então, assim, infelizmente, a doença está muito grave. Só que, às vezes, nesse exame de imagem, não está tão grave assim, né? Não está tão grave. E essa paciente vai reclamar de quê, normalmente? Dor. Então, você pega uma paciente com dor, que tem uma endometriose que você viu no exame de imagem. E aí você vai falar assim, olha, você pode operar? Pode. Tem endometriose, uma doença igual mioma, você pode operar. Mas a pergunta, você tem alternativa que eu possa não fazer cirurgia, por exemplo, ou pelo menos no primeiro momento? Sim, você pode, por exemplo, usar hormônios que cortam ou que tendem a cortar a menstruação, que evitem o estrogênio, porque o estrogênio, que é o hormônio feminino, faz crescer a endometriose. Por isso que na pós-menopausa, sem o hormônio, sem o estrogênio, a doença tende a regredir. É difícil você ver endometriose depois de 50 anos. E é muito difícil antes dos 12, 13 anos, porque ela não menstrua também, né? Então, precisa do hormônio. Então, você dá um hormônio para que ela possa controlar a sua doença, que a doença não cresça, que a doença, que a dor possa ser melhorada. Então, o objetivo do tratamento hormonal é melhorar a dor e impedir que a doença cresça. Ela não cura a doença, ela não elimina, ela não erradica o foco de endometriose. Nenhum hormônio, infelizmente, consegue desaparecer com o foco de endometriose. Ele continua lá, ele continua quietinho e quando você para o hormônio, normalmente volta a crescer. Mas isso eu estou falando para quem tem dor. A gente tem que lembrar que a endometriose também pode levar à infertilidade. Por quê? Porque a trompa, os ovários ficam grudados dentro da barriga e isso pode dificultar, além da reação inflamatória também que acontece, e a mulher pode ter uma queixa de infertilidade. Nesse caso, você não pode usar hormônio, remédios de hormônio, porque isso dificulta, inclusive, a gravidez. Não pode. Ou você vai fazer a cirurgia, ou você vai fazer técnicas de reprodução assistida, como, por exemplo, a fertilização in vitro. Por quê? Porque ela não está conseguindo engravidar. Então, para quem quer engravidar, o hormônio não é uma opção. Não é. Para quem não quer engravidar, para quem não tem muito efeito colateral, para quem a doença não é muito grave e está cortando a dor, o hormônio pode continuar sendo usado, né? Então, isso, a base do tratamento da endometriose é hormonal, ou cirúrgico, ou reprodução assistida em quem não consegue engravidar. Agora, existem outras questões que a gente pode utilizar que podem melhorar a qualidade de vida? Sim, com certeza, né? Por quê? Porque a dor pode levar a insônia, estresse, uma série de outras questões, irritabilidade, que quando você faz, por exemplo, mindfulness, você faz uma meditação, você faz acupuntura, exercício físico melhora o estado inflamatório, você pode melhorar a sua qualidade de vida
com essas questões, com uma nutrição adequada, não é? Então, Você existe faz um impacto emocional muito grande também, né, para quem está sofrendo dessa doença. sim, porque além da dor que está piorando e ela sabe que pode impactar a gravidez dela, pode dificultar de ser mãe, isso tem né, a pessoa acaba ficando muito abalada, né? Então precisa de um apoio psicológico. Às vezes a dor na relação, ainda tem isso, dor na relação. Às vezes a fisioterapia pélvica melhora essa dor na relação, melhora a dor pélvica dela. Então é um conjunto, né? A gente está falando de cirurgia e hormônio, mas tem que ser visto como um todo, né? Essa mulher tem que ser vista como um todo, não é só a questão cirúrgica e hormonal, né? A gente aponta isso porque isso é, digamos, né, a parte determinante do tratamento. Mas tudo isso que eu falei é muito importante. A qualidade do sono, a alimentação, exercícios físicos, né, uma alimentação correta, um ambiente mais tranquilo. Então, o que não é fácil, né? Mas, assim, a paciente tem que tentar perseguir isso. Quais são os mitos comuns sobre a endometriose que precisam ser desmistificados? Tem alguns, né? Por exemplo, paciente com mais idade, é assim, tira o útero, né? Tira o útero que resolve, né? Não, né? O útero normalmente não está nem doente na endometriose, né? O útero, ele é um causador, sim, porque ele né, tem a menstruação, você tem a doença acaba acontecendo porque menstrua, porque tem útero, né? Mas quando você vai tirar o útero de uma mulher que tem endometriose, os focos que já estão ali grudados não vão ser eliminados com a retirada do útero. Então, às vezes, ela permanece com dor, ela permanece com um quadro grave, achando que a esterectomia é a solução do problema da endometriose, e não é, né? Até porque se ela mantém os ovários, esses ovários produzem hormônio, mesmo sem o útero, que vão estimular o crescimento do foco que ficou lá dentro, porque ela só tirou o útero, por exemplo, né? Então, esse é um mito. O outro mito é, não, gravidade, a mulher fica estéril ou necessariamente infértil. Parece que está vinculado. Não. O que a gente fala tem uma diminuição do potencial, né? Uma diminuição. Só que a mulher não sabe se ela tem essa diminuição só quando ela tenta. E às vezes ela, tipo, não vou usar nem contraceptivo porque eu tenho endometriose e não vou engravidar. E às vezes engravida no mês seguinte. Então, a endometriose não quer dizer que a pessoa não vá conseguir. A gente só fala que é um estado que potencialmente pode diminuir um pouco, né, essa questão da gravidez, né? Bem, existem alguns, não necessariamente mito, né, mas algumas acham que vira câncer. Pode, tudo pode, mas é extremamente raro. A gente não opera ou trata a endometriose porque vai virar câncer, tá? É muito difícil, não é o foco do tratamento, né? O medo de virar câncer, tá? Então, a endometriose também não tem essa questão, né? E a outra seria cura, né? É porque cura é uma palavra forte em medicina, né? E endometriose, como ela pode aumentar com a menstruação, mesmo que você elimine todo o foco na cirurgia, se ela continua menstruando, ela pode voltar a ter focos, né? O fato é que uma boa cirurgia, você dá uma cura, e eu falo cura entre aspas, em 80%. Você bem operada, se você não medicar, tipo, viver sua vida, 80% pode não ter a volta da doença, pelo menos do ponto de vista que a incomode, né? Ela pode fazer um exame e mostrar que tem um foco, mas esse foco não está doendo, ela conseguiu engravidar e a vida dela está normal, né? Então, você consegue, né? Quer dizer, é possível você ter qualidade de vida e normalização com o tratamento da endometriose, sim, tanto gravidez quanto a dor. Ótimo, você já até respondeu a minha próxima pergunta. Então, para finalizar, eu queria saber se você gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos seguidores sobre a doença, os cuidados, se você tem alguma coisa para falar. Eu acho o seguinte, meu alerta é sempre para o diagnóstico, né? Porque assim, a gente pega aqui no Pedro Ernesto, né? Nós temos um ambulatório que nós montamos em 1997
é muito tempo, né? Nós estamos com um programa agora de endometriose no UP, em parceria com a Secretaria, em que nós conseguimos aumentar muito o volume de atendimento, né? A gente tinha um ambulatório por semana, hoje a gente tem 7 ambulatórios por semana, né? A gente operava 3, 4 por mês, estão operando cerca de 30 pacientes mês, né? Então, isso é um impacto significativo. Nós temos nutricionista, fisioterapeuta, clínica da dor, psicólogos, enfim, todo o time necessário para fazer isso é bem legal. Só que a gente pega casos muito graves. Ou seja, por que tão graves? Porque não foi feito o diagnóstico antes. Então, a gente não queria pegar esses casos. A gente queria nem ter. Agora, ou se tiver, casos menores, mais leves. Então, para isso, o diagnóstico tem que ser feito precoce, para que a paciente seja orientada e não deixe a doença progredir, usando hormônios ou fazendo outras medidas, por exemplo, né? Então, o alerta é para os sintomas. Assim, cuidado, a paciente que tem cólica, não menosprezar, né? A mãe, né? Às vezes é adolescente, está com cólica, ou ela já tem mais idade mesmo e acha que a cólica é normal. Não, né? Vai no ginecologista, pergunta, fala, não pode ser endometriose. Será que um exame especializado eu não vou conseguir ver? Né? Eu não quero depois sofrer, achar que tem uma lesão enorme no intestino que eu podia ter visto 5 anos antes. Então, o alerta que eu acho é para o diagnóstico, né? É a clínica, né? Cólica forte, que não melhora com remédio. O que a gente vê às vezes também, a paciente está com essa cólica e usa uma pílula contraceptiva. A pílula melhora a dor da endometriose, controla um pouco. Então ela acha que agora ficou bem, mas a doença pode crescer com o uso da pílula, principalmente aquela que menstrua todo mês. E aí, e ela melhorou. E 5 anos depois, ela viu uma lesão intestinal que não, ela nem sabia. Por quê? Porque ela meio que melhorou com a pílula, aquela cólica super forte, e ficou tranquila. E para descobrir depois que ela está com dificuldade de engravidar e está com uma lesão grande. E chega lá no Pedro Ernesto para a gente com uma lesão enorme, sofrendo. Entendeu? Então, ela tem que saber, antes de começar a pílula, ou se fez a pílula, que pode ter a doença. Tentar cortar lá no início, não deixar aumentar. Né? Agora, então, meu alerta é esse: é atenção para a clínica, dor, aquela cólica forte, passou a ter dor lombar, passou a ter dor na relação, né? Está com dificuldade de engravidar. Atenção, cobre do médico. Doutor, eu acho que eu posso ter endometriose. Vamos fazer exame especializado? Vamos tentar ver? Tudo bem, que às vezes é difícil também, né? As pessoas às vezes não têm tanto acesso. É um problema. Saúde pública, sim. Mas, assim, pelo menos tentar correr atrás, tentar, né, o possível. Se tem privado, faz. Se não, se é pelo SUS, né? Estamos ali com o Pedernest, outros serviços que, pelo CISEG, pelo SER, que possam, né, chegar. Mas às vezes nem precisa chegar na gente. Isso pode ser feito em nível de posto de saúde, saúde pública, entendeu? Só for ser referenciado quem realmente precisa. E se está descobrindo cedo, vai cada vez menos gente grave para a gente é, tratar. Assim, se a gente pode extrapolar para o câncer de colo do útero, né, que as pessoas às vezes não fazem preventivo, chegam com 27 anos com câncer inoperável de câncer de colo. Por quê? Porque não fez o preventivo. Não era para ter, né? Então, assim, é muito importante essas questões de diagnóstico precoce, né? Esse é meu alerta, que eu acho que tem que ter, para a gente realmente não ter que ficar tratando paciente grave, né, que está sofrendo há 8, 10 anos. Agradecer pela sua participação, pela mensagem também, que a gente consiga com esse vídeo difundir essa informação e que alcance o maior número de pessoas. E é isso, muito obrigado pela entrevista. E se a gente precisar de mais esclarecimentos, eu entro em contato. Maravilha, Marcelo, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, tá? Espero que realmente ajude, né? E claro, precisando aí contar com a ginecologia, né? Pode entrar em contato que a gente vai participar, com certeza, tá bom? Tá legal, muito obrigado, viu? Tenha uma boa noite. Se você gostou da entrevista, já deixa o like aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!